Queria apenas recordar que, como já temos dito ao longo destas emissões, este conclave se afigura muito indefinido, talvez muito mais indefinido do que há 8 anos. Há pelo menos 4 grandes cardeais que são apontados como papabile, mas os votos, ou pelo menos os apoios que eles concitam, parecem ser neste momento muito fragmentados, de tal forma, Padre João Vilachã, que hoje o porta-voz da Santa Sé disse que a missa de entronização ou de coroação do próximo Papa poderá não ser no domingo. Poderá não ser no domingo, porque não há obrigatoriedade de ser no domingo, e além disso há logo a seguir, enfim, isto é uma percepção muito subjetiva, muito pessoal, mas temos uma data muito significativa na vida da Igreja, que é a celebração da festa de São José. Eu, pessoalmente, não me surpreenderia nada e ficaria muito feliz se a entronização do próximo Papa, do próximo Sumo Pontífice, acontecesse na festa do patrono universal da Igreja, São José. Que é? São José. Terça-feira, portanto. No dia 19, terça-feira. Justamente porque há um protocolo bastante intenso nesta missa, porque trata-se não só da missa de entronização de um líder espiritual, neste caso a Igreja Católica, mas também do líder do Estado Vaticano, de uma liderança política. Com certeza. Portanto, haverá toda a questão, e penso que esse será o fator possivelmente mais determinante. Haverá que conjugar, enfim, as agendas. Obviamente quem dita a agenda é a Santa Sé, mas dar-se-á atenção. Por exemplo, imaginemos que temos um pontífice norte-americano ou um pontífice asiático. Podemos ter aqui atenção, o presidente Obama? Naturalmente. Ou poderemos ter... será de contar com isso. Eu penso e espero que esse não seja o fator determinante, mas obviamente tem que se dar atenção às sensibilidades diplomáticas que é necessário ter em conta numa situação como esta, de grande transcendência, não só para a vida da Igreja, mas também para a vida do mundo. É natural que este conclave seja um conclave indefinido ou indeterminado, como têm dito alguns mídias italianos? Eu não creio que seja indeterminado. Certamente não será indefinido. Vai mais tarde ou mais cedo. Indefinido até um certo momento, com certeza. Sim, eu percebo e acho que faz sentido pensar nisso, porque já antes dizíamos que em meu entender, este conclave é um conclave mais normal na sua raridade do que outros. Ou seja, nós não estamos diante de uma situação em que haja alguém como, por exemplo, o cardeal Joseph Ratzinger, há 8 anos atrás, que obviamente na consciência de muitos cardeais era o preferido. Porque era o cardeal dileto, digamos, que estava mais próximo de João Paulo II. Por isso, mas também porque era alguém que tinha um estatuto reconhecidamente. Quem conhecia a sua obra de teólogo, obviamente se vergava, como hoje nos vergamos, à grandeza, à clareza, à profundidade, ao rigor da sua teologia. A frágil grandeza, para utilizar uma frase de um título de um livro que foi publicado aqui há dias em Itália. Bom, de qualquer forma, alguns destes papabile, é o caso de Ângelo Scola e outros, são ratzerianos, ou não? Eu penso que sim, ratzingerianos, pelo menos no sentido teológico do termo. Por exemplo, o cardeal Scola, não sei se foi aluno dele, o cardeal Schönborn de Viena, se não foi aluno, teve também uma relação de grande proximidade. Eu penso que há um certo ratzingerianismo que eu vejo, enfim, positivamente, tratando-se de grande teologia, de teologia séria, de teologia profunda, de teologia rigorosa. Não me interessa tanto, eu penso que há que ter um certo cuidado com a questão mais política, ou seja, falar dos adeptos de Ratzinger apenas no sentido de uma visão política. É natural que haja um pouco disso também. Eu penso que o mais importante é realmente considerar aquilo que podemos pensar em termos de modelos teológicos de compreensão da própria Igreja. Hoje vi aqui também, penso que um bispo Fisichella em Itália, que fala na necessidade, diz textualmente isto: o Papa terá que ser pastor e gestor ao mesmo tempo. Bom, é um ótimo modo de sintetizar a tarefa, de sintetizar a missão. O Monsenhor Fisichella é o responsável pela nova evangelização. E, portanto, ele, ao falar do pastor, naturalmente está a falar da necessidade que temos, que é reconhecida, de dar um novo dinamismo, de continuar aquilo que já foi começado, nomeadamente com a designação deste ano em que estamos como o ano da fé, em que o Monsenhor Fisichella tem um papel particularmente importante em todo este processo, e que foi, obviamente, algo muito querido por Bento XVI.
Portanto, há que dar continuidade a isso. A nova evangelização está em curso e, portanto, o próximo Papa tem que dar continuidade a isso. Ao mesmo tempo, naturalmente, ele terá que saber gerir este mundo, este complexo institucional que é a Igreja nas suas diversas funções. Esta é a última noite dos cardeais antes de entrarem na Casa de Santa Marta, o que vai acontecer amanhã de manhã. A missa para o elegendo o Papa vai ser amanhã às 10h30. Nós estaremos aqui, o Sr. Padre João Vilachã também estará connosco nessa altura. Muito bom dia, Sr. Padre João Vilachã. Muito em linhas das declarações de Bento XVI e certamente que esta é sobretudo a grande preocupação do conclave que começa amanhã. É seguramente a grande preocupação do conclave, porque o rosto da Igreja está chamado a ser o rosto de Cristo. O rosto de Cristo nunca brilha completamente e a missão da Igreja na história, no tempo, é justamente essa, de dar ao mundo o verdadeiro rosto de Cristo. Sabemos que não é uma visão perfeita e completa até ao fim dos tempos. Portanto, o desafio que o Sr. Cardeal Patriarca ontem lançou na sua homilia tem justamente a ver, por um lado, com essa necessidade interna à Igreja de se converter mais a Cristo, de corrigir o seu próprio percurso, de ver o que é que está mal e o que precisa de ser melhor. Não no sentido de perfeccionismo, porque o rosto de Cristo é só de Cristo e a Igreja não é Cristo, não é todo o Cristo, mas é de Cristo. E, portanto, nós estamos a caminho, a Igreja está a caminho e, como disse, e muito bem, a grande responsabilidade dos cardeais, neste momento, ao entrarem em conclave, é justamente de fazerem a eleição daquele que Deus tem escolhido para nós. Mas este é, de facto, um dos conclaves mais indeterminados de sempre, que decorre num ambiente muito conturbado ou, obviamente que na história da Igreja haverá muitos outros, mas nos últimos 100 anos, por exemplo, como é que o classificaria? Eu classificaria este conclave como talvez o mais normal dos últimos tempos. Eu percebo a ideia da indeterminação. Por exemplo, comparando com o último conclave de 2005, é claro que naquele tempo, há 8 anos, tínhamos um cardeal Ratzinger. Era manifesto que ele podia não ter sido eleito, mas era manifesto que ele estava alguns pontos acima de todo o grupo, do resto do grupo. Até porque era, digamos, um filho dileto de João Paulo II. Entre outras coisas. E era difícil nesse momento não cumprir essa... Ele não deixou nada escrito, com certeza, mas aquilo que se sabia que João Paulo II tinha como principal amigo, como principal companheiro aqui na Cúria. Ele foi o grande colaborador do Beato João Paulo II durante muitos anos, sobretudo à frente da Congregação para a Doutrina da Fé, mas essa colaboração e até essa amizade tinha desde logo a ver com a qualidade intrínseca do teólogo Joseph Ratzinger. Não se passa neste momento a mesma coisa? Bom, eu não diria que é a mesma coisa. Ou seja, neste momento, como de resto no âmbito comum da nossa sociedade, hoje temos muita mais dificuldade em identificar essas estrelas que existem, no bom sentido, na sociedade, no mundo, no pensamento. Joseph Ratzinger foi uma grande estrela do pensamento cristão, do pensamento católico, nos últimos 50 anos. Agora também temos grandes teólogos no conclave, mas não creio que haja ali um front-runner, alguém que vá à frente, como realmente há 5 anos era o caso de Cardeal Joseph Ratzinger. E em todo caso, hoje é muito mais visível que as necessidades da Igreja têm que ser imediatas, têm que haver decisões imediatas, quer da reforma da Cúria, que foi mais uma vez adiada em 2005, quer também de reconstruir esse rosto desfigurado da Igreja, como disse Bento XVI, o Papa Emérito. Ora bem, eu penso que o rosto da Igreja não estará necessariamente hoje mais desfigurado do que estava antes. O rosto da Igreja precisa, como sempre, hoje como antes, neste século e em todos os outros séculos na história da Igreja, de ser adaptado, de ser, por assim dizer, aproximado ao rosto daquele que lhe dá rosto, que é Cristo, que é Deus, na sua manifestação visível na história, na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, esta é uma tarefa de todos os tempos. Aliás, isso é muito interessante, porque quando nós vamos ali abaixo à praça e os jornalistas conversam, fazem pequenas entrevistas, o que nós chamamos de Vox Populi, aos turistas, aos fiéis,
que vêm a Roma de todas as partes do mundo e eles apontam sempre essa necessidade de adaptação, essa necessidade de dar coesão à relação da Igreja com a sociedade. Eu penso que isso é verdade. É verdade que, sobretudo na era em que estamos, a era mediática, nesta era em que, em frações de segundo, qualquer evento aqui em Roma se espalha por todo o mundo, obviamente há uma urgência, uma necessidade, um imperativo de uma Igreja que seja mais capaz de melhor comunicar com a sociedade e com o mundo. No fundo, andamos à procura, ou os cardeais vão estar à procura de uma espécie de super-homem, de alguém com um dinamismo claro em duas vertentes, num papel evangelizador, o tal papel de pastor, mas também de um excelente coordenador. Nós temos que entender duas coisas. Uma delas é que o que está para acontecer é a eleição do Papa, não é a eleição do secretário de Estado do Vaticano, que é o número 2 e que será a grande decisão, uma das primeiras grandes decisões do próximo Papa, seja ele quem for. Aqui diz que terá que ser italiano. O que é que o senhor pensa disso? Bom, é muito provável que seja italiano, por razões óbvias, porque os italianos têm um conhecimento, estamos na Itália, os grandes problemas políticos, diplomáticos, passam muito por este país, pela relação com este Estado, portanto não me surpreende nada, seria perfeitamente normal se isso acontecer. Mas um dia acontecerá que mesmo o secretário de Estado não será um italiano. Mas creio que neste momento, Padre João Vilachã, por trás da eleição deste Papa está também o programa da Igreja, uma agenda. Estão questões que a Igreja vai colocar novamente em cima da mesa. Por exemplo, a questão conciliar. Deverá haver uma continuidade pastoral do Concílio Vaticano II ou acha que seria necessário convocar um outro concílio? É provável. Em algum momento na história futura haverá um novo concílio. Sempre foi assim ao longo dos tempos. Por outro lado, eu penso que neste momento nós estamos a apenas 50 anos de um dos maiores concílios, dos concílios mais transformadores, mais revolucionários na história da Igreja, e portanto ainda estamos muito longe de ter assimilado plenamente a mensagem do Concílio Vaticano II. Portanto, mas em termos estruturais, e desculpe interrompê-lo, há questões que se colocam em alguns setores da Igreja, por exemplo, a existência das nunciaturas, uma descentralização da Igreja. Essas questões podem ser resolvidas sem um outro concílio? Podem, perfeitamente, sim. Aliás, a questão das nunciaturas foi um grande desenvolvimento no século XX. Eu não tenho os dados estatísticos, mas recordo que nos anos 30, portanto, na altura da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica tinha cerca de 30 núncios em todo o mundo. Hoje temos quase 190, 180, 190. Foi a grande aposta de João Paulo II. João Paulo II, através da criação de nunciaturas por todo o mundo, inclusivamente em Timor-Leste, aliás, um dos cardeais que inclusivamente alguns dizem que poderia vir a ser eleito, como todos podem, e portanto é um papábila. Um dos seus últimos é da Índia, não me recordo o nome neste momento. Tem um barrete especial com cores? Não é esse. Não, portanto, da Índia, ou seja, é o arcebispo de Colombo, no Sri Lanka, portanto, do subcontinente, digamos assim. E que um dos últimos postos que teve foi a nunciatura em Timor-Leste. Portanto, considera que elas são importantes e que devem continuar? Eu creio que as nunciaturas é uma grande... Obviamente é uma coisa muito, muito cara, que custa muito, porque não é fácil manter tantas delegações por todo o mundo, mas justamente as nunciaturas são parte do processo de descentralização. Claro, podem ser usadas para o centralismo, porque, obviamente, as nunciaturas reportam diretamente a Roma. Mas, ao mesmo tempo, é um modo de Roma conhecer in loco, através do representante pessoal do Santo Padre, do Sumo Pontífice, em cada país, portanto, em mais de 180 países, e presumo que, como Estado, é um dos Estados que tem mais representações diplomáticas em todo o mundo, obviamente sem grandes complexidades, porque não se trata de um poder nem económico, nem militar, nem mesmo até político, embora a missão da Igreja e das nunciaturas é a de afirmar os valores da Igreja, de ser capaz de penetrar, por exemplo, ao nível das instituições internacionais, como em Nova Iorque, na ONU, nas Nações Unidas, ou em Genebra, na Organização Mundial do Trabalho, na Unesco, em Paris. Portanto, a Santa Sé tem representantes que são capazes de levar esses locais, que têm um grande significado na orgânica política mundial, a mensagem da Igreja, a palavra do Papa. Claro que, como me acaba de dizer, a reforma da Cúria terá muito que ver com o próximo secretário de Estado, mas esse secretário de Estado é escolhido pelo Papa. Exatamente. Essa é uma das primeiras grandes decisões que o próximo Papa terá de ter, que ele escolhe o segundo, digamos, na linha de comando, para usar esta expressão mais mundana,
E, portanto, é uma escolha muito importante. E a questão económica esteve agora também em discussão nas congregações, a situação económica da Igreja. Sim. Calculamos que, tal como o resto do mundo, a Igreja tenha que avaliar bem a sua situação. Ela poderá vir a criar problemas nos próximos tempos também? A situação económica e financeira, naturalmente. Isto está para lá dos escândalos do Banco do Vaticano. Está para lá, exatamente. Ou seja, obviamente a crise veio para todos. Manter este património há de ser extraordinariamente caro, extraordinariamente complicado, porque é preciso pagar salários a centenas, se não milhares de pessoas, é preciso manter os edifícios, é preciso conservar, é preciso guardar, é preciso garantir a segurança. Tudo isso custa imenso e, por exemplo, a questão das nunciaturas tem que ser pagas. Os núncios têm que viver, as casas, as embaixadas, as nunciaturas têm que ser levantadas e mantidas e, portanto, tudo isso é muito custoso. Edifícios históricos que têm, digamos que guardam uma boa parte da história do Ocidente, como é o caso aqui do Museu Vaticano, onde está, por exemplo, essa joia onde vai decorrer o conclave, a Capela Sistina. Padre João Vilachã, aquilo que começa agora certamente a afigurar-se dentro da Capela Sistina são os chamados ajustamentos. Eles já conhecem pelo menos 2 escrutínios, ou 3, porque sabemos que de manhã havia 2. Portanto, juntando ao de ontem, 3 escrutínios. Já votaram 3 vezes. É mais fácil a partir de agora? É mais fácil porque já se identificam quais são as plausibilidades. Não sabemos o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer a seguir. Digamos, os nomes que se tornam realmente plausíveis se vierem a confirmar nos próximos escrutínios, teremos, enfim, a eleição consumada dentro de relativamente pouco tempo. Se for necessário recomeçar de novo, poderá demorar mais tempo do que aquilo que estamos à espera. Portanto, como disse muito bem, eu penso que se trata agora de fazer ajustamentos. Neste momento, os cardeais sabem quais são os nomes verdadeiramente plausíveis, porque já se conhece uma certa tendência no voto. Agora vamos ver o que é que acontece a seguir. Sempre se considerou estes dois blocos, italianos e estrangeiros. E dentro dos blocos, os vaticanistas foram dando nomes indicativos. Dolan, dos Estados Unidos, Scola, de Itália. Agora, hoje, aparece nos jornais também a possibilidade de haver uma terceira figura que faça aqui um consenso. E aparecem nomes, por exemplo, como o de Péter Erdo, da Hungria. Isto é possível? Acha que os cardeais iriam abdicar daquela que era a sua primeira escolha? Bom, claro que abdicarão. Terá que haver, porque senão estamos aqui com um conclave que dura até ao fim dos tempos. Mas eles conversam entre si na Capela Sistina? Não. O voto, que eu saiba, tanto quanto me recordo das prescrições, portanto, o voto é em segredo. Eles estão em retiro. Claro, podem... Mas conversam nas refeições, nas refeições, nos tempos, podem voltar. Ou seja, o que não há agora durante o conclave é debates onde um cardeal se levanta para fazer um discurso. Se a eleição não se resolver dentro de 3 dias, nos primeiros 3 dias, isso acontecerá. Haverá um tempo de retiro, há um tempo de uma nova alocução, de reflexão e, eventualmente, até de troca formal de opiniões. De qualquer forma, dentro da Capela Sistina, o ambiente é de retiro. Votam calados, com certeza. Votam calados, votam em oração. Não nos esqueçamos... Nas refeições, na Casa de Santa Marta, podem conviver uns com outros e conversar? Que eu saiba, não está proibido e, portanto, durante os intervalos, mesmo quando vão da Capela Sistina até a Santa Marta... Uma viagem muito breve. Aqui uma viagem muito breve. Praticamente eles podiam ir a pé, mas às vezes utilizam umas carrinhas. Portanto, podem trocar opiniões. Isso não está proibido de forma alguma e será até útil, porque muito útil, no sentido que pode haver dúvidas. E um cardeal pode perguntar, olha, e agora, como é que fazemos? Qual é a opinião? Isso é normal e pode ajudar, porque isso faz parte do processo. E como disse antes, é de contar que, obviamente, haverá muitos cardeais que votam agora num candidato e depois votarão noutro, porque não teremos Papa se não tivermos um que receba pelo menos 77 votos. E eles sabem logo. Aqueles que são mais votados já sabem que estão a ser indicados. Naturalmente. E, portanto... logo no primeiro escrutínio aparecerá um X número de cardeais que têm um X número de votos cada um. E, portanto, obviamente, os que têm mais votos aparecem como mais plausíveis. Depois era preciso saber o que é que acontece no segundo escrutínio e isso ninguém sabe. Haverá neste momento uma grande tensão emocional no seio de alguns desses homens que estão indicados, porque eu diria eles começam a ver a sua vida a modificar-se a passos largos. É de imaginar
imaginar, quando um cardeal vê o seu nome, mesmo que seja apenas com um voto, eu acredito que enfim, o sistema lhe trema um pouco. Mas são homens super habituados a estas coisas, eles sabem ao que vão. Portanto, não duvido que há um grande clima de tranquilidade e de serenidade. Agora, se quem começar a desenhar-se uma possível eleição, é de imaginar muito bem o que é que pode ir na cabeça de uma pessoa assim. Embora também estou convencido que até a eleição estar consumada, ninguém se fará ilusões. Porque não basta ser o primeiro nos primeiros escrutínios. Tudo pode mudar. E o senhor está crente que não será hoje? Eu estou convencido que será amanhã. O meu feeling, a minha intuição é que será amanhã, porventura, por esta hora, poderemos saber quem vai ser o novo sumo pontífice. Mas tudo isto é pura especulação. De qualquer forma, nunca será um conclave demorado? Eu penso que não, porque, primeiro, há já muitos dias que todos estes 115 eleitores não fazem outra coisa na sua oração, na sua meditação, na sua reflexão. Conversar uns com os outros. Conversar uns com os outros e pensar para si, realmente o que é que ele acha, o que é que eu acho como eleitor, os que lá estão, qual é de verdade a necessidade da Igreja, o que é que a Igreja precisa e que tipo de Papa, quem é o homem que melhor pode assumir esta importantíssima missão. Portanto, eles não estão a fazer o trabalho apenas agora. O trabalho já vem desde há semanas esta parte. Podemos ter a missa de entronização do Papa no domingo ou na terça-feira, dia de São José, dia 19, que também é o seu palpite. É o meu palpite. Eu penso, por um lado, gostaria muito de ver a entronização de um Papa numa festa como o dia 19 de março. São José é o patrono universal da Igreja e na Igreja estas coisas têm valor. Não é uma coisa de sumenos importância. Depois, o domingo é também mais breve, porque, obviamente, sobretudo se for eleito um Papa não europeu, há muita gente que quererá vir estar presente em voos toda essa enfim, organização que leva tempo e, portanto, penso que é quase uma mostra de boa educação, dar um dia ou mais para que as pessoas possam organizar melhor. Mas eu não sei como é que são os detalhes desse processo. Seja como for, eu gostaria muito, que seria muito bonito termos uma entronização ou no domingo ou no dia 19 de março, embora a minha preferência fosse, de facto, 19 de março. O senhor gostaria de ter um Papa não europeu, americano, por exemplo? Aquilo que realmente... Não tem receio que o que falamos há pouco sobre os escândalos de pedofilia na América ensombrassem a vida desse Papa? Tem razão. É uma das razões pelas quais eu não estou totalmente inclinado. Enfim, eu estou inclinado para o melhor Papa, ou como alguém dizia, enfim, creio que um telespectador, eu vi isso algures nas últimas horas, dizia: eu quero o Papa que Deus quer. Eu subscrevo essa posição, que foi dita por alguém aqui na Praça de São Pedro. O problema de um Papa americano, se for o eleito, será ótimo, será o meu Papa, será fantástico. Mas temos esse problema, é que realmente a Igreja nos Estados Unidos vive uma certa situação de cerco. Por um lado, isto poderia libertar a Igreja desse cerco, também é verdade. Mas pode ter um problema que é trazer para a Igreja Universal um tipo de cerco, que existe já noutros lugares também, mas que tem nos Estados Unidos características muito particulares e que eu não creio que sejam saudáveis, porque não são justas, não são corretas, e há ali um grandíssimo problema que é preciso trabalhar muito seriamente. Por outro lado, seria uma enorme alavanca para a reforma da Cúria, porque a cultura americana é muito mais transparente, muito mais aberta, e isso seria favorecedor dessa reforma aqui da Cúria, ou não? Pode ser favorecedor, mas também pode ser bloqueador. Nenhuma instituição, nenhuma Cúria, nenhuma central funciona apenas sob pressão. As pessoas têm que sentir-se bem a trabalhar. E, portanto, é um aspecto cultural. Aliás, a dificuldade da Cúria tem muito a ver também com a sensibilidade cultural, o modo italiano de ser, o carreirismo, todas essas coisas. Há aspectos que têm que ser simplesmente limpos, têm que ser purificados, têm que ser reordenados, mas, ao mesmo tempo, não podemos, nenhum Papa pode ter uma Cúria só com pessoas que fazem sem ter um mínimo de espaço de liberdade e de criatividade. E, portanto, há aqui uma sensibilidade que não se pode, quer dizer, a reforma da Cúria não pode ser feita de empurrão, não vai ser de caterpillar, ou não deveria ser de caterpillar, deve ser com modos, com tempo, com determinação, com segurança, com precisão, mas ao mesmo tempo respeitando, enfim, aquilo que merece ser respeitado, para dizer a verdade.
Mas voltando à situação urgente da Igreja e do mundo e da Europa, da incerteza que a Europa vive, digamos que este conclave decorre também num momento muito especial, certamente um dos mais importantes das últimas décadas. Não estou a pensar naqueles que decorreram durante as guerras, porque esses certamente foram muito mais gravosos, mas mesmo assim estes cardeais estarão a decidir um homem que vai enfrentar tempos muito conturbados. Um homem que vai... Sim, os tempos são conturbados, na Europa e fora da Europa, mas sobretudo o próximo Papa, portanto o Papa que está em processo de eleição, tem grandes temas, grandes agendas de extraordinária importância e complexidade. Pensemos só, por exemplo, nas relações internas à cristandade, a questão ecuménica, que não pode parar, não pode abrandar. Há aqui uma missão de trabalhar pela unidade das igrejas, pelo ecumenismo. Pensemos no diálogo interreligioso, os grandes blocos religiosos da humanidade, sobretudo o Islão. O Islão está também em rápida expansão e o próximo Papa tem que considerar muito seriamente a urgência e a necessidade de entrar em entrosamento com forças vivas, fortes e significativas no mundo islâmico, porque disso depende muito da paz mundial. Porque, de certa forma, pretendem em conjunto encontrar um código de valores comum para as sociedades. Por exemplo... Um código de valores éticos. Estou a lembrar-me de que o mundo precisa disso, um código de valores éticos. Eu estou convencido que o mundo não pode viver sem religião. A religião é parte da constituição humana. O ser humano, a todos os níveis, a maior diversidade de níveis possíveis. E, portanto, as manifestações religiosas, sobretudo quando são organizadas, como é o caso do cristianismo, o catolicismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, etc., são espaços particulares que devem convergir na procura, por exemplo, de qual o melhor contributo que as religiões podem dar e precisam de dar ao mundo e à sociedade. Código de ético. Estava a dizer que a sociedade não pode, ou as pessoas não podem viver sem religião. Estava-me a lembrar daquela frase de Platão. Há uma memória de Deus inscrita no homem. Absolutamente, absolutamente. Não é? Que é preciso ser acordada, dizia Platão naquela altura. Exatamente. Essa recordação, essa anamnese... A gente não se lembra do tempo de Platão, muito bem, mas... Muito bem, enfim, mas é realmente importante. É uma citação, felicito-a por essa citação, porque realmente é importante. E aí, no fundo, está inscrito o código cultural do Ocidente e do cristianismo, que é justamente recordarmos que nós, como seres humanos, não estamos aqui só para o imediato. E a grande missão da Igreja e a grande missão do Papa é ajudar o mundo a caminhar, a fazer a sua caminhada histórica com uma consciência abrangente da verdadeira dimensão do que significa ser humano, viver no mundo e no mundo de hoje em particular. E parece-te muito bem, frio e chuva, porque está tudo à espera do fumo, tudo à espera do novo Papa, mas debaixo de chuva. Aliás, a Praça de São Pedro hoje é multicolor de chapéus de chuva de várias cores. A primeira fumaça, das 10h30, que só seria se fosse branca, não aconteceu, portanto, agora falta uma hora para a próxima fumaça, a ver vamos de que cor será, mas há alguma expectativa de que o assunto, o tema da escolha do Papa se possa resolver durante o dia de hoje, quem sabe lá para a tarde ou mesmo amanhã de manhã. De qualquer forma, este conclave volta a estar sob a sombra negra da legitimidade moral da Igreja, porque hoje voltam a público, através da imprensa, as notícias dos casos de pedofilia na Diocese de Los Angeles. Um dos cardeais que está em conclave, o cardeal Mahoney, juntamente com um padre dessa diocese, terão pago, por um acordo extrajudicial, cerca de 10 milhões de dólares às vítimas. Bom, padre João Vilachã, digamos que isto não abona nada a favor da legitimidade moral da Igreja. Bom, eu não conheço o caso, eu não creio que de forma alguma esteja aqui em causa a legitimidade da Igreja. Eu não conheço o detalhe desta notícia. O que eu presumo é o seguinte: houve casos de pedofilia durante anos na Diocese de Los Angeles. Os casos entraram em situação de conflito, portanto têm que ser resolvidos. E há duas vias para os resolver: ou indo a tribunal, a julgamento, ou fazendo acordos extrajudiciais, se é assim que se diz. Foi o que aconteceu neste caso. Esta cifra de 10 milhões, que obviamente é grande, não se compara com outras cifras muito maiores que já foram pagas pela mesma Diocese de Los Angeles. E, a meu entender, retomando a questão da legitimidade, de facto,
isto mostra a legitimidade da Igreja. A Igreja está disposta a resolver um problema que é extraordinariamente difícil. A Igreja de Los Angeles, a Diocese de Los Angeles, já desembolsou mais de 700 milhões com este problema, o que quer dizer que a Igreja está toda ela interessada em resolver o problema. Quem não parece interessado em resolver o problema são os grupos de advogados e toda a máquina que se criou, se tem vindo a criar por detrás desta situação trágica, desta situação que nunca deveria existir, mas que existe na Igreja e existe em muitos outros locais, desde a comunicação social ao desporto e a todos os setores da sociedade, e só a Igreja que é atacada, porque a Igreja é vulnerável neste ponto, porque justamente tem credenciais morais, portanto tem uma palavra, levanta por assim dizer, o standard moral da vida, que é essa a sua vocação, o seu chamamento, e qualquer coisa é inflacionada de uma forma desproporcionada. E neste caso, a meu entender, no caso dos Estados Unidos, porque isto só se compreende à face do sistema jurídico dos Estados Unidos, onde a responsabilidade, em vez de ser individual, é corporativa. O que é uma obscenidade, para dizer a verdade. Se alguém comete um crime, esse alguém paga o preço do crime que cometeu. Porquê que há de pagar uma comunidade, todo o corpo, por crimes que ainda por cima são penalizados de uma forma desproporcionada? Compreender um pouco melhor. Neste caso, não valeria a pena a Diocese entregar o padre à Justiça, ou seja, dizer não pago o acordo extrajudicial. Não pago. Que eu saiba, Fátima, desculpa, que eu saiba, eu não estou informado, eu não vi a notícia, que eu saiba, este padre está na prisão. Está na prisão. Penso que é um dos casos que foi condenado, não sei se é 10 ou 20 anos de prisão. Então porquê um acordo extrajudicial? Porque o direito nos Estados Unidos, a praxis jurídica dos Estados Unidos, permite esta barbaridade. É possível andar atrás de uma corporation, e a Igreja nos Estados Unidos, à face da lei, nos Estados Unidos é uma corporation, e, portanto, os advogados, porque a lei é assim, é extraordinariamente complicada, os advogados organizam-se e são, obviamente, espertos, sabem onde estão os buracos por onde podem entrar, têm-nos explorado ao máximo e estão a obter este resultado. Portanto, quem de facto tem perdido a legitimidade, a meu entender, eu peço desculpa até por me sentir um pouco aquecido neste tema, é de facto não é toda uma profissão, porque nem todos os advogados são assim, mas é alguns advogados, algumas firmas, eu até sei o nome de um deles, que nestes casos por ano ganha 60, 70, 80 milhões de dólares. Portanto, isto é uma verdadeira indústria. É uma indústria que é paga à custa dos pobres de Los Angeles. A Diocese de Los Angeles, para pagar estes milhões, tem que fechar escolas, tem que fechar paróquias, não pode pagar a professores, não pode educar as crianças pobres, porque as crianças ricas de Los Angeles têm dinheiro suficiente para irem para as escolas privadas mais caras. Mas os centenas de milhares de pessoas, sobretudo latinos, que têm os filhos nas escolas paroquiais, que são as escolas acessíveis aos pobres, perdem a possibilidade de educar os seus filhos porque a Diocese não pode pagar os seus professores. Vamos então à essência. O Sr. Padre acha que a Igreja está a ser explorada justamente pelo Estado, pelo sistema judicial americano. Sim. Que permite isto. Ponto 2. Entende que, estando este padre na prisão, a Igreja não é responsável pelas atitudes morais deste padre enquanto pároco da Diocese? Olha, nós somos todos responsáveis por todos. Todos responsáveis por todos. Ninguém está sozinho. E, obviamente, uma diocese, um padre numa diocese, um catequista numa diocese, quem quer que seja numa diocese, como em qualquer outra organização, enfim, a organização ajuda-nos a ser melhor o que nós devemos ser. E por isso é que nós nos preocupamos com o tipo de management, com o tipo de leadership que temos nas nossas organizações. Porque isso é importante para a qualidade da organização. Mas uma outra coisa é a responsabilidade judicial. É a responsabilidade à face da lei. E o que está a acontecer é que nos Estados Unidos a pena está a ser paga pela corporation, pelo corpo. É como se um funcionário da RTP fizesse qualquer coisa de mal e toda a RTP paga por aquilo que uma pessoa da RTP fez. E quem diz da RTP diz de qualquer outra instituição, de qualquer outra empresa. Portanto, há aqui um desajustamento que me parece gravoso, que vai ter que ser revisto e que, neste caso, nos Estados Unidos, desde há anos, isto não é de hoje, estes 10 milhões comparados com as centenas de milhões que já foram pagas, é absolutamente peanuts, como eles dizem. Mas, portanto, é uma situação que realmente eu acho grave, porque a Igreja nos Estados Unidos está a ser asfixiada do ponto de vista financeiro por pessoas que, obviamente, não lhes agrada o trabalho da Igreja e descobriram,
descobriram digamos, o ponto por onde apertar. Porque, obviamente, destruindo financeiramente a Igreja não, tem muita mais dificuldade em funcionar, porque não pode ter escolas, por exemplo, porque não consegue pagar os seus... Que repercussões é que estas notícias, ainda no próprio dia em que está a decorrer o conclave, podem ter sobre o conclave? Bom, absolutamente nenhuma. Eles não sabem disto. Eles não sabem, e mesmo que soubessem, o cardeal Marrone já lida com estes problemas há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Mas não com esta intensidade. Não, hoje, pagar ele, que eu saiba, a Diocese de Los Angeles, há uns anos atrás, pagou mais de 700 milhões, 750 milhões. Não com esta intensidade mediática, bom, não pelo dinheiro. Mesmo isso. Não, eu estava nos Estados Unidos quando a coisa começou a vir ao de cima, não se compara. Até porque os mass media também têm uma certa culpa nisso. Eu não estou a dizer que não haja problema de um lado, que o problema... Há aqui um problema de responsabilidade social. Eu acho profundamente injusto, acho abstruso, acho irracional que um poder responsável na sociedade, como é, neste caso, nos Estados Unidos, os mass media e depois, digamos, a corporation dos advogados, dos praticantes da lei, daqueles que vivem à custa dos buracos da lei. Eu tenho um máximo e o maior respeito pelos juristas e pelos advogados, pelo Estado de Direito, isso é absolutamente claro, que seja muito claro. Mas criou-se toda uma situação em que uma outra corporation, portanto, à face da lei, a Igreja funciona como uma corporation, de repente, por problemas muito sérios que têm que ser atacados, a pedofilia não pode ter lugar em lado nenhum. É na Igreja, é na família, é na escola, é no desporto, é em todo lado. E, de facto, eu estou convencido, posso estar enganado, mas todos os estudos sérios que eu tenho visto sobre o problema, o lugar onde as crianças estão mais seguras... Onde as crianças estão mais seguras é na Igreja. Não, mas onde são mais atacadas é na família. Cerca de 70% dos casos. Cerca de 70% dos casos. E mesmo profissionalmente, como digo, ninguém, também é uma confusão que há enfim, estudos sociológicos, de um modo e de outro, sabe como é, as coisas vêm de uma forma e depois apresentam-se de outra. Mas, no auge do problema, houve um estudo sério de uma universidade americana que realmente provava que os profissionais da Igreja, clérigos e não clérigos, estavam em cerca de metade da propensão para o problema de outras profissões, incluindo a profissão médica, incluindo a profissão dos advogados, onde em algumas dessas profissões chegavam aos 9%. O senhor acha que há um complô entre a comunicação social e esses advogados e o sistema judicial americano? Eu não gosto de falar de complôs porque isso é uma... Mas qualquer coisa há. É como diz a gente do Minho, ele há qualquer coisa. Não se sabe, eu não sei, não faço ideia de onde estejam os sujeitos que manipulem isso. Agora, que há um interesse muito claro, que há interesses instalados no mundo interessados em destruir a ação da Igreja, isso é claro. Isso é claro. E não nos esqueçamos que a grande campanha mediática, sobretudo em Nova Iorque e em Boston, por causa da pedofilia, dos casos de pedofilia, que foram graves, que existiram, os casos existiram, na Diocese de Boston, começou praticamente dias depois desta janela aqui por trás de nós, o Papa, o Beato João Paulo II, ter declarado Stop the War. Estávamos no ponto de viragem de entrada na guerra do Iraque. Não é? E, portanto, o João Paulo II tomou uma posição muito frontal, muito clara, dizendo não a essa guerra. É uma guerra injusta, essa guerra não tem justificação. Coincidência ou não, a verdade é que foi a partir daquele momento que a situação, digamos assim, o ataque à Igreja por causa dos problemas da pedofilia se intensificou de uma forma exponencial. E, portanto, eu não sei o que há, não sei como é que se explica, e muita atenção, nós não nos podemos esquecer que a pedofilia é um grave problema em todo o lado. Desde logo, é um problema de natureza psiquiátrica, é um problema de natureza psicológica, é um problema sério. As crianças, em todo lado, têm que ser respeitadas e têm que ser protegidas. Mas não há nenhuma instituição à face da Terra, instituição no sentido global, que neste momento esteja a fazer tanto e a pagar tanto por causa deste problema. Como a Igreja? Como a Igreja. E uma das coisas que eu critico nestas indemnizações milionárias nos Estados Unidos, eu acho que quem faz mal precisa de pagar. A pena, o sentido da pena é justamente de provocar, de ajudar à regeneração do corpo. Não é? Mas estes pagamentos milionários nos Estados Unidos, em meu sentido, poderiam ser razoáveis, por exemplo, se se criasse um fundo comum de todas as instituições, incluindo a Igreja, para ajudar no processo de educação
por exemplo, da educação, mesmo da educação sexual para os valores. Portanto, há aqui uma coisa que, no seu entender, fica clara, até porque neste arrasto da comunicação social, muitas vezes as coisas podem ficar dúbias. Este cardeal Marroni, que está aqui em conclave, está a ser, de certa forma, o que ele pode ter sido, é responsável por ter mantido durante muito tempo esse parco na Diocese. Mas, de qualquer forma, ele não tem responsabilidade porque esse padre já está preso. Já está preso e os outros... Bom, obviamente, o cardeal Marroni ainda há pouco disse, aliás, o cardeal Marroni está a ser objeto... eu não tenho simpatia particular pelo cardeal Marroni. Só de longe, nunca tive a oportunidade de falar com ele. Sei que foi um cardeal, obviamente Los Angeles é uma diocese muito importante, portanto, enfim, um lugar muito forte, muito potente. Sei que ele foi um dos grandes campeões pelos direitos dos latinos nos Estados Unidos. E isso não agrada a muita gente, mesmo no establishment político. E, portanto, eu temo que mesmo a campanha que foi gerada antes do conclave, antes de ele vir para Roma para participar no conclave, onde tem toda a legitimidade e todo o direito para participar, foi basicamente assumir contornos de assassinato moral. Isso não se faz. Eu não posso tolerar isso e ninguém na Igreja e ninguém na sociedade com bom senso pode tolerar isso. E, portanto, eu pessoalmente, independentemente de ele ter sido um grande bispo ou um bispo razoável, de ele ter gerido bem ou menos bem, não se pode tolerar este tipo de interferência. Portanto, há uma mistura de níveis, há uma mistura de interesses e há que clarificar esta situação. Eu acho que, obviamente, um bispo numa diocese tem responsabilidade por tudo aquilo que acontece na diocese. Mas também nós temos que ver compreender como é que funciona essa relação. Nos anos 90, nos anos 80, nós só há 5, 10 anos, no máximo, sabemos o que é pedofilia. Que é uma doença, é uma tara de natureza psiquiátrica. Antes não se sabia. E, portanto, os bispos, muitos deles fizeram erros, cometeram erros, causado por um desconhecimento real daquilo que são as componentes do problema. Bom, por aqui continuamos à espera do fumo. Ali...